Porque a única pessoa que destrói sua vida é você. Você sabe disso. Emanuel, o que você faria se tivesse que começar a partir da pobreza com a sabedoria que você tem hoje? Eu estava na pobreza, né? Eu já estive numa pobreza bem ruim, devendo. Não só na pobreza, porque existe a pobreza de não ter e existe aquele que não tem ainda deve. E eu estava nessa, de dever, né? Meu relacionamento estava ruim, minha saúde estava horrível, eu estava gordo, estava pobre, falido, doente e mais alguma coisa que você possa imaginar de negativo. O que eu faria? Buscar primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. Então eu começaria pelo Indomáveis, eu começaria por mim. Então eu entendo quem sou eu, domino a minha mente. Nunca, jamais você vai me ouvir falar para começar por outro lugar, porque isso é a base da vida. Jesus ensinava isso, Buda ensinava isso, Hermes Trismegisto ensinava isso, Platão ensinava isso, conhecereis a verdade vos libertará. Sócrates falava também uma maravilhosa, conheça-te a ti mesmo e conhecerá as chaves do universo e os poderes, os segredos dos deuses. Cara, não tem, conheça-te a ti mesmo, é isso. Não tem, se você vê alguém falando para começar por outro lugar, manda aí a merda, porque essa pessoa não entende absolutamente nada, não tem outro lugar para começar a não ser sobre você mesmo. Depois que eu entender quem sou eu e como eu domino a mim mesmo, porque a única pessoa que destrói sua vida é você. Você sabe disso, você sabe disso. Você é muito carrasco com você mesmo, estou dizendo para todos, tá? Depois, o que eu faria? Segunda coisa, entender como é que funcionam as leis do universo, como é que funciona esse grande jogo da vida. O que funciona as coisas? Automaticamente eu paro de sofrer. Eu não tenho sofrimento mais, porque eu sei como é que é o jogo. Então eu sei como jogar para ganhar e não para não perder. Isso é uma diferença entre pensamento de riqueza e pensamento de pobreza. Depois eu descobriria o meu propósito de vida e criaria uma carreira utilizando 7 aspectos que eu ensino dentro dos Indomáveis também. Eu entreguei de bônus lá, mas eu ensino dentro do Magos, tá? São 7 aspectos da carreira perfeita. E o primeiro deles tem que estar ligado ao seu propósito de vida, sua carreira. E o segundo tem que estar ligado aos seus valores. Você nunca pode trabalhar com uma coisa que fere seus valores, porque senão você vai ficar infeliz o resto da vida. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora produtos e serviços e vou escalar para o máximo de pessoas. Vocês vão me ouvir falar isso sempre, sempre. Eu já falei isso, tem uma aula sobre os 6 pilares da riqueza, já falei isso, mas eu sei que é muita informação, às vezes a gente não pega, né? Então, o que eu faria se eu fosse começar da pobreza? Isso. Começaria pelo Indomáveis, livro, talvez ao mesmo tempo, se você tiver condição. Depois, Magos do Destino, ou seja, quem sou eu, como eu domino minhas emoções. Porque não adianta, se você tiver dinheiro e as suas emoções te dominarem, se o seu ego te dominar. Eu tenho um aluno aqui e ele está com uma dívida gigantesca. Mandou mensagem para mim, exatamente, está devendo, eu acho que R$500 mil. Olha só, ele fazia muito dinheiro, faz muito dinheiro ainda, mas não consegue pagar as dívidas. Da onde veio essas dívidas? Gastou demais. É o ego quem destrói você. Não importa se você tem dinheiro ou não. Você vai gastar para mostrar para os outros o quão bom você é, o quão maravilhoso você é. Aí você vai dizer, o seu ego vai dizer aí, não, mas eu não faria isso. Ah, se eu tivesse dinheiro, você ia ver como seria diferente. Não, não seria. Porque se você soubesse o que fazer, você já teria dinheiro. Entende? Você tem que entender isso. Confia no que eu estou falando. Começa por você. Domina a sua mente. Ah, eu não tenho saúde. Você tem bloqueios. Você tem traumas. Você tem crenças que te fazem ter a saúde que tem. Meu relacionamento está ruim. Você, além de ser ignorante, ou seja, você ignora as leis do relacionamento, você não entende como um relacionamento espetacular funciona, você tem crenças de que você não merece o amor, que os homens são todos iguais, que as mulheres sempre vão te trair, que na minha família a gente tem dedo podre. Depende da crença, eu estou citando algumas aqui. Tudo isso está dentro de você. Então, quando você se torna indomável, você já elimina 90% dos problemas que vão ter na sua vida. E aí você vai descobrir como funcionam as leis do universo, que eu coloquei no livro.
Depois você vai descobrir seu propósito e vai fazer o quê? Você vai criar sua carreira e criar produtos e serviços. Aí eu vou mostrar para você. Eu tenho vários produtos e serviços, mas o que eu fiz? Eu entendi quem era eu. Eu tive meu momento de iluminação, no momento que eu quase morri, fui discutir com Deus, ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: o que é a vida toda? Resumi pra caramba, né? Explico isso aqui tudo dentro do meu livro. E eu comecei a me especializar em cada área da vida para entender o que era a vida. E é o que eu explico para vocês sobre ter uma vida em abundância, que é espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. E o que é espiritualidade? Começa por ela, nessa ordem. Depois que você começou por isso aqui, aí você vai cuidar do teu corpo, aí você vai cuidar do seu relacionamento e aí você vai pensar em dinheiro. Primeiro começa por isso aqui, porque na hora que você tiver isso daqui, ninguém te segura, nem você mesmo. O que eu fiz? Eu estava perdido, lascado, né, tudo mais. Então eu descobri que existia, para falar a verdade do fundo do meu coração, eu estudo isso há 20 anos, hein? Sobre desenvolvimento humano, sobre a vida e sobre as leis do universo há 16 anos. Só que eu não tinha o acesso que a gente tem hoje. Antigamente era muito difícil, eu não gostava de ler. Eu tinha a crença de que eu não gostava de estudar. Cresci acreditando nisso. Toda vez que eu ia estudar, eu dormia. Olha só, a crença tem que ser comprovada. Então, hoje, eu estudo 10 horas por dia, assim, tranquilamente. Eu faço vários cursos, participo de seminários, vou em treinamentos, aquilo que eu precisar, tá? Tudo isso eu busco no mundo, não só no Brasil. E aí, o que eu fiz? Descobri que eu tinha a minha mente. E eu comecei a entender e perceber de fora, olhar para mim de fora e comecei a dominar. E foi um processo, né? Não foi iluminação, não acontece da hora para a noite, para o dia, não. É um processo de expansão da consciência, entendendo quem você é, e cada vez mais você vai dominando a sua mente. Nesse momento, comecei a dominar minha mente, comecei a ter comportamentos direcionados. Eu fui estudar sobre todas as leis do universo. Então, primeiro é o mentalismo. Então, eu tinha que entender a mente. Se o primeiro pensamento é o mentalismo, é o primeiro princípio, qual que você tem que entender? A mente. Eu fui entender e aplicar. Depois que eu entendi isso, eu fui descobrir meu propósito de vida. E comecei a estudar e eu fui fazer. Demorou pra caramba, porque eu não tinha um Luiz Gamonal para me ensinar, entende? Eu tive que descobrir sozinho, gente. Vocês não precisam disso. Aí, quando eu descobri meu propósito de vida, eu estava dando aula de emagrecimento, que era o Empoderadamente Magra, que é um treinamento que eu tenho de emagrecimento. Eu emagreci 14 quilos em 8 semanas. E eu comecei a ensinar as pessoas a fazerem isso. E eu descobri que meu propósito de vida era iluminar as pessoas e treinar a mente delas para que elas tenham uma vida espetacular em todas as áreas. Esse é o meu propósito e você tem que entender que isso é extremamente meu, por isso eu faço isso, por causa de vários aspectos. Quando eu entendi isso, essas três coisas, dominei a mim mesmo, entendi quem sou eu, minha identidade, dominei a mim mesmo, Indomáveis. Entendi as leis do universo, segredos da vida e regras do jogo, livro. E entendi qual era o meu propósito, o que eu fiz? Criei minha carreira. Então eu sou um professor de expansão da consciência, sou um treinador mental, sou palestrante, sou cantor profissional, sou escritor. Eu tenho várias carreiras com um único propósito: iluminar vocês e treinar a sua mente para que você tenha uma vida espetacular. Então o meu livro vai falar de quê? Disso. A minha palestra vai falar de quê? Disso e do meu propósito. Então a vida espetacular acontece em todas as áreas. Então eu criei o livro, que é um produto. É um produto onde você pode adquirir e transformar a sua vida. O que eu fiz? Escalei. Hoje são milhares de livros para o mundo inteiro. Automaticamente eu recebo muito dinheiro em troca. Se eu entrego milhares de livros para o mundo inteiro, quanto que eu recebo em troca? Milhares de reais. Entendi quem sou eu, dominei a minha mente, entendi as regras do jogo, entendi os princípios do universo, entendi cada área da vida ali, como ela funciona. E descobri meu propósito e escalei produto e serviço. Então eu faço shows, faço seminários, tenho treinamentos, tenho livro, tenho e-books, tenho um monte de coisas. Eu escalo isso para as pessoas e recebo dinheiro em troca daquilo que eu estou dando, que eu estou ajudando. Princípio de ritmo. O ritmo é a compensação. Lei, princípio é uma coisa, lei é outra coisa, tá? Princípio de ritmo. O ritmo é a compensação.
Se o pêndulo vier para um lado, ele vai compensar para o outro, entendeu? Então, quanto mais eu entrego algo que transforme a vida das pessoas no mundo, mais dinheiro eu recebo de volta.